mulheres cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas. Escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, sua revista eletrônica semanal aqui da cidade de Anápolis, e essa semana com as amigas do grupo Mulheres em Pauta, tratando sobre uma pauta super importante e necessária, que é com relação à intolerância. Já falamos sobre os tipos de intolerância, a intolerância nas redes sociais, e hoje a gente fala sobre a intolerância na questão aí religiosa e também na intolerância da política. Afinal de contas, estamos em processo eleitoral e as pessoas não se toleram em opiniões divergentes nas questões aí partidárias. Ao meu lado, Edna Mendes, gestora pública, e doutora Edinamar Leles, advogada. Meninas, sejam bem-vindas a mais um programa Em Pauta. Oi, Blenda. Oi, Edna. Olá. Oi, telespectadores. E muito bom estar aqui novamente com essa discussão que é muito eficaz. É sempre um prazer, né? Estar aqui com vocês, doutora Edinamar, Blenda, nossos telespectadores, nossos amigos, nossos contribuintes, né? Contribuem muito para que nosso programa siga em frente, né? E o sucesso nosso é o sucesso seus, o sucesso nosso é participação sua, é a sua credibilidade no que a gente discute aqui. Então, é sempre muito importante estar aqui e também muita responsabilidade, porque nós estamos aqui para discutir assuntos que incomodam você também. Incomoda a mim, incomoda a nós, incomoda você. E a gente vai tocar num assunto tão delicado, né, Blenda? Hoje nós damos sequência na questão da intolerância, mas hoje, nos dias de hoje, principalmente, nesse momento, nesses 2 meses aí que antecede, ou que pode, né, a questão do processo eleitoral, a gente tem passado por situações terríveis. Eu jamais imaginei que nós chegaríamos no Brasil um momento de tamanha intolerância no processo eleitoral, do qual se cobra tanto mudanças. E aí a mudança que a gente está vendo é uma mudança do radicalismo, né? As pessoas ficando radicais, sabe? O preconceito aumentando absurdamente, a intolerância de um nível absurdo, alarmante. Eu ando chocada. Assim, não consigo entender por que chegou nesse momento tão horrível. No momento que nós podíamos estar aí discutindo propostas, nosso país passando por uma situação complicadíssima, nós nunca tivemos assim um momento tão delicado do qual nós estamos passando agora, sendo que era para ser um momento agradável de discutir, de buscar informações, de ver propostas, sabe? De nos posicionar. O posicionamento é legal, é importante. Nós vivemos num Estado democrático. E a democracia é exatamente o princípio do direito de qualquer pessoa buscar ter a sua opinião, decidir por si aquilo que quer. E cabe ao outro, gostando ou não da minha posição, respeitar e buscar e se informar para ter a sua ou concordar com a minha. E não concordando com a minha, buscar a sua, respeitando a minha, assim como eu respeitando a sua. Né, Blenda, né, doutora? Exatamente. Então, eu estou assim, a religiosa, ela toda a vida, desde que o mundo é mundo, ela existe. Né? E não tem uma maior do que a intolerância religiosa, que é a intolerância ao cristianismo, que foi a Cristo, a maior das intolerâncias vistas até hoje. O que acontece é que o mundo andou, desenvolveu e piorou. Né? Aí a gente sempre foi conhecido assim, Brasil, o país de pessoas pacíficas, país de pessoas que toleram mais o próximo,
um país que todos querem vir, porque é um povo dócil, uma sociedade bacana, um povo feliz, alegre. E o que é que nós estamos vendo hoje, doutora Edinamar? Nas redes sociais? Que Brasil é esse? Eu não o reconheço, a senhora reconhece? É verdade. Está irreconhecível. A questão, assim, essa divergência religiosa que nós encontramos, ela se dá pela miscigenação, né? São várias pessoas que vieram para o nosso país. Nosso país, eu vejo da seguinte forma, não tem o branco, não tem o negro, porque é uma miscigenação. Né? Não tem como, a gente até falou um tempo atrás sobre cotas, né? Raciais. Nós vamos falar sobre amanhã, né? Sobre essa pauta. Das raciais. Então, aí o que acontece? O sangue, gente, não tem cor. Então, assim, é uma miscigenação. E aí, as culturas vão também, né? Assim como os povos. Aí introduz na nossa sociedade a religião A, a religião B, a religião C. Cabe a nós a conviver, ou seja, respeitar. Se eu tenho uma determinada religião, eu não tenho que todos ter a mesma, porque eu vejo, eu já fui, antigamente eu já tinha o pensamento quadrado, eu falo dessa forma, um pensamento quadrado, que todos deveriam ter a minha religião, e não é assim. Eu vejo Deus, ele na multiforma e graça, até a Bíblia fala sobre isso. Então, se uma pessoa escolheu determinada religião, e ela encontra Deus ali naquela religião, graças a Deus por isso, e por que eu vou desrespeitá-la? Se ela faz algo que é diferente, né, que não condiz com a palavra, cabe a mim ir lá e tentar ensiná-la, mostrar a verdade. Se ela quiser aceitar, bem, amém por isso. Se não, o que eu vou poder fazer? Aí vem a intolerância. Ou seja, o que nós tivemos na sociedade, né? Milhares de judeus foram assassinados pela intolerância de Hitler, né? O que é isso? E aí a gente vê hoje, não dessa forma... Terminar uma raça pura, né? E isso, não dessa forma, mas a gente vê. São as fake news falando de determinada pessoa que tem religião assim, detonando as religiões. E eu não vejo um cristianismo sadio nisso, porque o nosso centro é Cristo, né? É Cristo. O Brasil, ele é um país cristão, porque nós temos Cristo. Então, é o cristianismo. Porém, nas outras religiões, há divergências, mas devemos respeitar e orar por eles. Eu vejo da seguinte forma. E aí entra a questão da política. Que está entrelaçada. Esse ano tá bem, né? Isso. Eu sou um candidato que tenho determinada religião e aí já estão agora difamando a pessoa que ela não pode concorrer porque ela tem religião A, outra é B e outra é C. Estão misturando as coisas e esquecendo o bem maior, que é o bem comum. Eu sei, é ruim a política, a gente falar de política, porque cada um tem um pensamento. A Edna analisa propostas, outros não analisam propostas, outro analisa aquilo que é favorável para si. Mas nós temos que pensar de uma forma em geral. Não vai agradar todo mundo, mas qual que é a política correta? Aquela que é feita para que o cidadão ele tenha uma melhor condição de vida. Né, que ele possa conviver com as diferenças. Até porque tem uma frase interessante, uma palavra, que as pessoas gostam muito de falar, mas não de praticá-la, né? Diz assim, o Estado é laico. Se o Estado é laico, e você exige que o Estado seja laico, são as primeiras pessoas que vão lá e cobram posicionamento religioso de candidato. Que coisa absurda. Porque nós conhecemos muitas pessoas que não temem Deus, ou não temem a nenhum Deus, ou não tem nenhum tipo de religião, e que pratica o bem, e que busca melhorar o ambiente onde ele vive. Então, a gente precisa entender que o radicalismo, que a intolerância é uma forma de ser radical e tudo, nós temos que entender o seguinte, que a minha religião tem que ser o bem para todos. O meu posicionamento político tem que ser buscar aquele que traz uma proposta melhor para todos. Porque nós temos mais de 11 milhões de desempregados, são brasileiros, pais de famílias que estão desempregados. Então, eu quero saber o seguinte, tem proposta, é viável, é capaz? Então, vai buscar se informar. Olha, nós não vamos mudar da noite para o dia, mas a mudança começa a partir de nós buscarmos. De gente
questionar mais, mas é discutir e não brigar. Tudo vem do convencimento. A religião é convencimento. Você quer convencer alguém a determinada religião, mas o problema nosso é exatamente esse. Como a sociedade está religiosa demais, temendo de menos, as pessoas estão radicais demais e participando politicamente de menos, tá? E outra coisa que me assusta, absurdo, Blenda, e eu sou uma pessoa que sempre fui militante, está um pandemônio, tá um pandemônio aí, se essa palavra existe, está um pandemônio nas redes sociais por questões políticas presidenciais. E nós vivemos num país democrático, cujo presidencialismo só funciona a partir do Congresso, e as pessoas não estão preocupadas em discutir quem são os parlamentares. Porque os 513 né? que estão lá na Câmara e os 83 que estão no Senado são eles que determinam ou que permite. País, né? São eles que governam. Então, se você pensar que qualquer presidente, seja ele A, B, C, D, enfim, de A a Z, seja qualquer que seja ele, sentar na cadeira do presidente, ele assina aquilo que o Congresso vai permitir que ele faça. Ele não governa. Quem governa o nosso país, quem governa o Estado democrático é o Congresso, juntamente com o presidente da República. Então, não se iludam. Ninguém faz nada sozinho. Busca se informar, vamos discutir quem são os nossos representantes. Qual que é o papel do deputado federal? O papel do deputado federal representa a nação. Quem representa a individualidade do Estado são os senadores. Então, vamos buscar. E qual foi a sua atividade? Outra. A gente coloca, o povo coloca lá muito assim que os políticos são criminosos. Então, vai na justiça, vai lá, denuncie, deixe que a justiça faça a parte criminal. Vamos fazer a parte eleitoral. Vamos buscar, discutir e eleger propostas. Eu acho que é por aí, cidadania. Né? Quando eu coloquei, só para pontuar, para a gente explicar para o telespectador, por que eu pontuei a intolerância política e religiosa, num ponto quando você tocou a questão presidenciável, estão colocando um candidato a presidenciável, né, a presidência da República, como se ele fosse o Messias. Né, nessa junção religiosa junto com a junção política. E isso assusta. E o que mais me amedronta porque desde a última eleição não se aceitaram o resultado de uma eleição e já começou toda essa briga que resultou no impeachment. O Brasil vive essa divisão desde 2014. Se tiver um candidato que vem ganhar, seja ele em qual instância for, o meu receio é que no outro dia, não é nem no outro dia, minutos depois já vão pedir também que não vão aceitar o resultado dessa eleição. E aí, nosso Brasil vai continuar dividido? Ninguém vai aceitar resultado nenhum? E aí precisa se portar de um processo, porque eu sou religioso, ou sou cristão dessa religião tal, A, B ou C, e ele é o Messias, tem que ser ele. Gente, a pessoa tem que ter caráter. Que situação não tem que ter religião para governar. Ele tem que ter caráter, né? Essa que é a grande questão. A pessoa, quando ele tem caráter bom, ele não tem que ter religião. Ele tem que ter um bom caráter, ele tem que ter vontade, ele tem que ter capacidade, mas o principal, ele tem que ser uma pessoa que tem tolerância, porque o intolerante, em lugar nenhum, ele vai ser bom, nem para mim, nem para você, nem para ele mesmo. Então, nós temos que tomar muito cuidado exatamente com isso, porque eu não posso vir aqui fazer um programa com a Blenda e a hora que desligar a câmera, eu sabe, difamar, eu não gostar, eu não aceitar, com a doutora Ednamar da mesma forma, eu não posso fazer isso. Esse é o ponto da meada, sabe como diz a minha avó, né? Esse não é ponto, é o fio da meada. É ali que se começa a abrir esse novelo e o que é que vai acontecer. Então, é muito difícil. Eu estou, assim, chocada mesmo. Tem 40 anos que eu sou militante ativa e nunca vi. E hoje a gente sofre do que plantaram. Porque plantaram uns anos atrás o seguinte, você é contra ou a favor. Quer dizer que existe dois Brasis. Um Brasil dividido? Um Brasil é a favor ou outro é contra. Mas contra o quê e a favor de quê?
Eu sou a favor de que as crianças não sejam agredidas, que as crianças tenham escola, que as crianças tenham saúde, que as mães tenham a liberdade de ir no hospital dar à luz, que um pai tenha o direito de acompanhar a mulher dar à luz, ele tem o direito de ser assistido. Eu quero uma sociedade onde eu posso pôr o lixo na minha porta ou na sua porta e o lixeiro vai pegar e eu não vou ser assassinado por isso. Eu quero o direito, sabe, doutora, de não ter que te buscar como advogada para defender o meu direito básico de cidadã. Sabe, é isso que eu quero. E eu busco me informar, mas eu quero pedir a vocês, telespectadores, que pensem aí na sua casa, na sua cadeira, no seu sofá, discute com a sua família quem é. Lugar de questões criminais é na justiça. Política está nas assembleias, está nas câmaras, está no Senado, está nas audiências públicas. Vamos discutir política. Agora, discutir personal, ninguém conhece ninguém. Nós sabemos bem disso. O Brasil sofreu muito por achar que conhecia. Então, vamos tentar buscar. Conhecer, jamais vamos conhecer. Mas vamos tentar errar menos. E não é o que eu escolhi, não. É o que você vai escolher. A maioria, é o que né? você vai escolher. Porque o que você escolher, e se ele vai, é o que nós vamos conviver. Se o que eu escolhi for, é com ele que vamos viver. Então, não existe. Quem é eleito, ele é governador de todos. Não é só de quem votou. Então, vamos buscar ter mais parcimônia. Porque o Messias, eles o mataram, tá? Ele não está vivo. Ele está vivo em espírito. Ele não está aqui. Ele não é humano. O que eu assim percebo é que, historicamente, lutamos tanto. Eu falo lutamos porque isso faz parte também da minha história. Eu estou aqui, eu sou uma... Lógico, né? Nossa história de todos nós. Isso, lutaram-se tanto no passado para conseguirmos o voto, o direito ao voto, principalmente das mulheres. Exatamente. Né? E hoje, o que estamos fazendo com o voto? Não temos nem um século de voto das mulheres e já está uma loucura. E nós somos a definição desse processo eleitoral. Nós somos 52,5% do eleitoral. E nos descobriram, né? Que gracinha. E agora tudo quanto é focar na mulher. Foca na mulher. Ah, vamos fazer reunião para mulher. Ah, que não sei o quê. Então, mulherada, presta atenção e se respeitem mais. E o que a gente pede aqui, a intolerância que a gente sofre, muitas das vezes são dos homens que nos assistem, não. São das próprias mulheres. É isso que me deixa mais triste. Mas não faz com que eu desista. É verdade. E assim, lutou-se tanto também para ter um país democrático, né? Um sistema, uma república federativa, né? O presidencialismo, e hoje estamos destruindo com tanta corrupção, com tantas pessoas que não entendem. Na verdade, criaram-se todo esse processo e ficaram um pouco para a elite. Esqueceram de ensinar isso nas escolas. Desde o processo, quando você começa na escola, introdução lá, matemática, português, ciências, lá em ciências já deveria ter o quê? Ensinar as crianças o que é a política. Porque fala-se muito o que é de política, mas não sabemos o que é política. A verdade é essa. A política é porque o candidato forma um partido, vai para um partido ali, a gente vai lá, vota, ele vai ser eleito e aí... Não é bem assim. Então, esqueceram de ensinar. Né? Então, esqueceram de ensinar o que é a política em si. Porque a política mesmo, ela é bonita. A república também é bonita. Se for ser exercido corretamente. Agora, o que a gente vê hoje, o caos que está... cai no descrédito, nem queremos mais votar, né? O índice de abstinência lá é muito, a abstenção, roda, na verdade, né? Na próxima roda, em outubro, nós vamos discutir mulheres na política. Então, e aí a abstenção de votos é muito, porque o povo está insatisfeito. E você também, telespectador, está Só tem uma, insatisfeito. doutora, esse que está insatisfeito. E que vai se abster, aquele que não gosta é governado pelos que gostam. Isso. Esse e aí ficam fazendo aqueles memes, né? Ficam fazendo postzinhos, o presidente agora que é um messiânico, e etc, e aquelas coisas e tal, mas a gente não para refletir, para
para votar naquele que realmente tem uma proposta que vai ser para o bem comum, às vezes não é só para você. Temos que ter na consciência que não é só eu que vou ser favorecida, não é assim que funciona, né? É o bem comum, é a sociedade, é a comunidade. E a gente voltando para aquela questão que as pessoas não se respeitam, não se toleram pelas opiniões que outros dão. Esse fim de semana eu assisti o filme Deus Não Está Morto 3 e questiona justamente o processo da permissão de uma igreja dentro do campus de uma universidade. Os diretores da universidade são contra a permanência daquela igreja ali. Só que o pastor tenta lembrar que a igreja já existia, foi a primeira a existir antes que o campus da universidade fosse construído ali. E virou uma guerra de religião e de educação, enfim, virou aquela discussão em toda a cidade. E o que foi debatido ali, o que eles se propuseram, o que eles acabaram dizendo aqui? Nesse meio de todos esses turbilhões, as pessoas, todos, tanto um lado que é a favor que a igreja continue aqui no campus e quem é contra, estão gritando. Então, um lado grita, o outro grita, mas ninguém se ouve. É a mesma coisa que acontece hoje em dia. Todo mundo grita o seu candidato, cada um grita as suas ideias, cada um grita a sua ideologia religiosa, mas ninguém se ouve, ninguém se entende, ninguém se propõe a ouvir para parar, para entender. É isso que me assusta. A que ponto que nós vamos chegar? Né? Nós vamos ter segundo turno, tanto aqui no governo do estado e governo federal também. Então nós vamos finalizar o processo no último domingo de outubro mesmo, o primeiro processo é dia 7, aí eu fico com medo. E depois desse segundo turno, como é que será o nosso país? Meu medo é esse. É assustador, né? Mas eu penso assim, que tanto a religião quanto a política, ela não pode ser exigida, porque a religião é uma coisa muito complexa. Eu prefiro ser cristã do que ser religiosa. E na política, eu prefiro buscar conhecer, porque eu quero alguém que seja argumentativo. Aquele que sabe argumentar para com os nossos parlamentares o que pode ser feito de melhor. Porque você imagina, eu não quero ir trabalhar com um patrão aonde eu chego e ele não me diz o que fazer. Ele grita comigo o que fazer. Eu não vou querer. Então, eu não quero ninguém que ganhe nada no grito. Eu quero alguém que me convença, que nos convença, conversando né? E buscando nos mostrar a sua capacidade. Porque se nós, que buscamos tanto, que queremos tanto que as coisas melhorem, então, para melhorar, eu tenho que ter, no mínimo, alguém que tenha tranquilidade para discutir, para convencer, ou para conversar. Ou nós convencê-lo, ou ele nos convencer. Mas através do convencimento. E nós precisamos nos preocupar. Porque a gente está vendo aí, tem um negócio de a favor da família e contra a família. Não acredito que nenhum seja contra a família. Não acredito que nenhum seja melhor que o outro. Eu acredito que alguém possa ter uma proposta melhor que a outra. Ou que cada um se identifique, né? Que se identifique com ela. Então, vamos parar com esse negócio de achar que um é melhor. Não, nós não estamos procurando colega de trabalho, nós não estamos procurando filhos, maridos e pais. Nós estamos procurando governantes. E os governantes precisam né? nos representar. Você não precisa gostar. Ele tem que ter capacidade e eficiência. Né? E ouçam a voz do povo. Exatamente. Né? Da massa. Nós falamos, nos convença. Isso. E seja aberto a propostas. Somos nós. Eu sou assim, não quer dizer que eu vá votar nesse candidato ou que tudo nesse candidato me agrada. Mas, assim, algo que identifica comigo. Estou aberto a propostas, ao diálogo. Ou seja, ninguém decide nada sozinho no Senado, na Assembleia Legislativa. Ninguém decide nada sozinho. Gente, tem que ser aberto o diálogo do povo. O que o povo está precisando? O que estamos precisando? E aí vai chegar a um consenso e o que é melhor. Tomara. Agora chega lá e coloca aquela determinada lei que para uns são favorecimento e para outros prejudicam, para a grande maioria. E não deve ser assim. Então, assim, vamos estar abertos a ouvir, a entender, a buscar né, conhecimento. Vamos estudar, vamos ler sobre, né? Olha, vamos deixar a dica. Candidatos.
a dica certa aqui. Nós estamos nem ganhando pra isso, mas vamos dar a dica pra eles aqui, ó. Ouçam. Nenhum candidato aprendeu a ouvir o eleitor. Todos só põem as suas propostas. Sim. Todos. Só fala. Mas e ouvir? Essa é o X da questão. Esse, na verdade, esse é o G. Né? Essa é a ideia, essa é a proposta. Ouça a população. Fica a dica. Não estou trabalhando para ninguém, não estou recebendo nada, mas estou querendo aí justamente propor a melhoria para o meu meio onde eu vivo, para onde eu quero que os meus filhos vivam e assim sucessivamente. Meninas, chegamos ao fim do programa de hoje. A gente volta amanhã falando sobre intolerância racial e também sobre intolerância, a questão de gênero, né? Entre homens, mulheres, de uma forma geral. Edna Mendes, obrigada. Hoje foi top das galáxias, mas amanhã tem mais. Foi. A de hoje a gente se estenderia, porque está tão complexo, né? Que iria semanas de programa. Mas foi muito bom. É muito bom a gente poder ter a liberdade de se expressar, de discutir e de buscar você para essa discussão, para que nós sejamos, então, os portadores da amabilidade uns para com os outros. Mesmo, diz que religião e política não se discute? Discute. Não se discute intolerância na religião e nem na política. Não se discute radicalidade, se discute, sim, propostas, se discute entendimento, conhecimento, e a gente só consegue conquistar as pessoas. Conquista, convencimento. Então, vamos buscar nos ater a isso, né? É sempre um prazer estar com vocês aqui. Vocês nos ajudam bastante, nos faz pessoas melhores para cada pauta, cada discussão. É muito bom saber que vocês estão aí nos acompanhando, tá? Até amanhã, doutora. Até amanhã, Blenda. Beijo para vocês. Até amanhã. É isso aí. Só finalizando, a posição da intolerância religiosa, a hora que passa a esse ponto, ela é muito prejudicial, até mesmo para as nossas crianças, os lares se dividem. E eu vejo da seguinte forma, não importa se a sua religião é politeísta, né, ou monoteísta, faça o seu melhor. Né? Busque o conhecimento, aquele que é o livro que ele é a regra de convivência para um país cristão, que é o Brasil. É a Bíblia. Outros países têm a Torá e denominam várias outras coisas. Porém, a nossa missão aqui, e o que eu assim vejo e tenho hoje como projeto de vida é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, que é o que o grande Messias que teve nessa terra deixou pra gente, que são maiores de que todos aqueles outros mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E se eu faço isso, eu já tenho eu já costumo dizer assim, eu já tô com um grande passo. Ou seja, eu não vou criticar o meu irmão, muito pelo contrário, eu vou estender a mão e ajudá-lo a adquirir aquela fé ou aquele conhecimento e juntos vamos caminhar. Se tivesse só essa lei no mundo e todo mundo seguisse, não precisaria de lei mais nenhuma. Verdade. Essa é a grande questão, né, doutora? É verdade. Olha, agradecendo as meninas aqui e a você pela audiência qualificada. Obrigada. Não esquece aí, tá, de se inscrever, dar aquele like e ativar aí o sininho para poder receber os nossos programas, os próximos programas aí no nosso canal do YouTube. Você aqui no Canal 14, obrigada pela audiência. A gente volta amanhã com o programa Em Pauta, Mulheres em Pauta, tratando sobre intolerância. Obrigada e até amanhã. Mulheres, cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas. Escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta.